antes de tudo, todo efeito hormonal e de neurotransmissores, ele está sujeito a um polimorfismo genético muito grande nas diversas formas de metabolizar esses hormônios e responder a eles. E quando a gente traz à tona estudos que mostram que é unânime, a pílula bloqueia o eixo do cortisol, porque ele induz um estado, parece induzir, isso são hipóteses ainda, os efeitos são incontestáveis, os caminhos ainda estão sendo melhor compreendidos. A mulher sob o efeito da pílula, ela tem um status que simula um estresse crônico, com cortisol baixo, que não responde... simula... peraí, então deixa eu ver Vamos se eu lá, entendi. é isso aí. Ela fica com cortisol baixo, medindo, mas o comportamento é como se fosse um cortisol alto. Exatamente. É isso? Ele induz essa realidade, não se sabe como nem porquê, mas ele induz primeiro ele coloca você nesse estado de que parece ser uma hiperexcitação do sistema e depois o de fadiga. As mulheres com pílula, elas já foram testadas inclusive sobre nível de cortisol basal e resposta aos hormônios que estimulam o eixo. Para a galera se entender melhor, esses hormônios são chaves que se ligam a fechaduras, são mensagens que chegam para o receptor que disparam os sinais e eles são regulados no corpo por um mecanismo, né, muito bem alinhado. Então, o ACTH, o CRH, perdão, é produzido no hipotálamo, ele vai para a hipófise, que produz o ACTH, que vai para a suprarrenal e induz a produção de cortisol, que desperta você para a vida. Se você, portanto, recebe uma descarga exógena, alguém administra em você CRH ou ACTH, o seu cortisol sobe, você entra num estágio de alerta e muitas reações são disparadas. E uma delas é subir o cortisol, né? E mudar a frequência cardíaca, pressão, a tensão, mobilização de glicose para o sangue para você lutar ou fugir, em participação com o sistema nervoso que libera uma descarga que a gente chama de adrenérgica, que é a famosa adrenalina, que vai fazer essas alterações correlatas ali e te preparar para a luta, né? Então, isso é muito bem-vindo, isso é fisiológico. Essa resposta do sistema nervoso autônomo, ela não é bloqueada, então a mulher sente a pressão, literalmente. Mas a resposta do cortisol é totalmente bloqueada. Ela recebe ACTH exógeno, ela recebe CRH exógeno e ela não sobe o cortisol. E aí os estudos viram isso por acidente. Eles estavam vendo a capacidade de resposta das pessoas ao estresse. E o pesquisador, no final das contas, ele colocou na apresentação dele que ele excluiu as mulheres do estudo, porque a maioria delas, por acaso, usava a pílula, e ele viu que o cortisol estava sendo bloqueado e ele não conseguia analisar a resposta nessas mulheres. Disso, os outros pesquisadores em sexualidade e comportamento começaram, calma aí, será que isso é unanimidade? Aí começou a testar. Aí fez esse ACTH, o CRH, e viu, realmente não responde. Ou cai até. Aí Quer dizer, mudou a fisiologia totalmente. Mudou a fisiologia. A galera, será que isso mexe com a vida sexual das pessoas? Mexe. Porque o cortisol também foi associado, junto com a ocitocina, a esse hormônio, que a ocitocina não é só para parto e aleitamento, ela é um hormônio de vínculo afetivo, social. É a cola afetiva, eu brinco que é a cola afetiva. Exato, ela marca muito isso, né? Quando você olha aquela pessoa, e aí eles perceberam, a tensão sexual de encontrar alguém que te gerou afinidade e atração física, as respostas, ocitocina, cortisol. Aquele pico pequenininho, marcou no teu cérebro, aquela pessoa me interessa, ela é importante pra mim. Aí começa, eu quero estar com ela, eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou chamar ela pra sair, não. Isso a gente sabe, né, que tem a alma, mas o cérebro é o terreno onde isso se manifesta. E aí eles viram que também, obviamente, esse cortisol, esses pequenos picos, eles marcam relevância em tudo. Então, o que eles fizeram de estudo? Pegaram as mulheres que estavam com pílula e viram a resposta delas em ver cenas sexuais. Para onde elas olhavam e o grau de interesse delas nessas imagens. A primeira coisa estarrecedora desse estudo foi que as mulheres focaram mais o olhar na genitália e os homens nas expressões faciais dos casais envolvidos nessas cenas eróticas. O que já é bem distante daquilo que a gente espera, né? Sim, na realidade, a gente esperava o contrário. E aí, quando eles foram testar a diferença de atenção nessas cenas, comparando as mulheres com e sem pílula, a atenção das mulheres é muito maior
sem pílula, No todo. no todo. E o olhar das mulheres com pílula começou a sair daqueles elementos de sexualidade e olhar detalhes da cena que não tinham nada a ver com o sexo em si. Ou seja, a gente talvez tenha uma legião de mulheres por aí se culpando durante anos e anos e anos, pensando, cara, se o meu marido não me procurar nesses últimos anos, eu vou ficar até feliz, porque eu não tô nem aí pra isso, e ela vai achar que ela tem um defeito de fábrica, mas ela tá sendo bloqueada por isso. A ocitocina, idem, o anticoncepcional faz a mesma resposta. Essas mulheres Já com tira essa cola afetiva, né? Exatamente. Esse prazer de estar junto por estar junto, né? De estar com a mão dada, de estar dormindo coladinho um com o outro, pelo menos no início, né? Porque depois a gente acaba se virando. Exatamente. Isso é muito A gente louco. não dá conta pra ficar na mesma posição, mas começa, né? Exatamente, exatamente. Aí a gente vai para outros campos e fala assim, essas mulheres estão usando pílula porque elas querem moldar a carreira delas, muitas vezes, né? Preocupadas com isso. Aí você vê, será que esse efeito da pílula no cortisol faz com que elas sejam menos engajadas em atividades intelectuais? Ou prestem menos atenção nas coisas importantes que a gente tem que ter no trabalho. Exatamente. E a visão do todo, né? Porque você no trabalho, com raro, até nós médicos, nós não trabalhamos sozinhos. Exatamente. A gente trabalha, no mínimo, com secretárias, no mínimo com colegas que a gente troca ideias, que a gente ou troca pacientes e tem que falar. Quer dizer, a gente não tem como. Se você tem isso cronicamente, como você está falando, do uso da pílula, provavelmente a gente perde essa capacidade de exercer esse comportamento mais social. Exatamente. E que é fundamental, né? E aí o que os cientistas fizeram? Vamos pegar um quebra-cabeças gigante em que as peças não se encaixam totalmente. Não tem como resolver esse quebra-cabeça e vamos dar para 2 grupos de mulheres, com e sem pílula. Vamos ver quanto tempo elas persistem. Quebra-cabeça mesmo, literal. Real. Senta nessa mesa e vamos montar esse quebra-cabeça, senhora. E eles compararam o grupo das mulheres com e sem pílula. As mulheres sem pílula desistiram primeiro de montar o quebra-cabeça. Então é como se esse bloqueio, além de dar alterações comportamentais de cunho sexual, dá também uma perda cognitiva que provavelmente ocorre com todo mundo que tem cortisol alto cronicamente. Exatamente. É aquele cara que se engaja menos no trabalho. Só que essa mulher tá tomando a pílula porque ela quer engajar na carreira. Entendi. É claro que nós não somos pequenas máquinas que liga e Sim, desliga mas tudo cortisol. isso são fatores que têm que ser analisados. Exatamente. E colocados na mesa. Porque pode ser que isso tudo não faça o menor sentido para alguém. Ok, o ser humano tem essas diferenças. Perfeito. Pode ser que isso seja muito bom para uma mulher, faz sentido para mim. Pode ser que a outra diga, não faz o menor sentido. Exatamente. Eu estou transando com muito prazer com meu marido, tomando a pílula, eu estou ascendendo profissionalmente, para mim tá tudo bom. Aí você vai lá, ela tá toda organizada metabolicamente. Ok. Isso aí. É só uma questão que temos que ver, porque nós somos bichinhos complexos diferentes. Não quer dizer que isso é uma regra para todo mundo, mas há de se ver. Exato. Quando a gente não tá falando... Quem tem olhos de ver. E vale esse adendo de quando a gente está nesse campo da discussão da evidência científica, isso não pode ser acalorado. Então, antes de tudo, todo efeito hormonal e de neurotransmissores, ele está sujeito a um polimorfismo genético muito grande nas diversas formas de metabolizar esses hormônios e responder a eles. Então, essas alterações são variáveis. Nada vale para todo mundo 100%. Exatamente. É importante que a gente fale isso, porque as pessoas falam, mas isso não tem nada a ver comigo. Talvez não tenha nada Exato. a ver. E você tá não tudo é um bem. alienígena. E você é um ser humano. Né? Exatamente. Tem a ver comigo, tá tudo bem também. Então, a gente não pode separar as pessoas, porque as pessoas são diferentes. E a gente tem que estudar no sentido de abranger quem está sofrendo. Se a pessoa está bem, fazendo sua reposição, usando... Não tem problema. Se não tem risco de trombose, não tem problema. Se não fuma... Eu me lembro que no pronto-socorro, quando eu trabalhava no pronto-socorro, chegavam muitas vezes mulheres com trombo. Eu falava, você fuma? Fumo. Você usa pílula? Assim, por quê? Aí você vai falar, tinha gente que não tinha nada disso. Mas 85% tinha, entendeu? Você tá em risco. Aí tem 15% que não. Ok. Isso. Mas a gente não pode se livrar dessa discussão. A gente sabe que isso não vale para todo mundo, mas
Toda e qualquer mulher que vai tomar a decisão de Tem que se saber expor a disso. hormônios tem que saber disso Exatamente. antes dela Você escolher. tem que dar esse poder, Exatamente. né?